Oi, gente, chegamos para mais um episódio de TDAH Talks e hoje eu queria trazer um tema que é TDAH e amizade. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas que envolvem relacionamentos, amizades, assim, e o que a gente vai falar aqui muitas vezes se aplica a outros tipos de relacionamentos também. Mas queria focar em amizade por causa de algumas importâncias específicas da amizade para a nossa qualidade de vida, para a manutenção da nossa saúde mental e de que forma isso muitas vezes vira um desafio quando a gente tem TDAH, né? É, a gente, por exemplo, tem desafios com constância, então, às vezes a gente não consegue manter um contato com pessoas que a gente gosta muito, e às vezes as pessoas ficam magoadas, achando que é uma regularidade de um contato, e aí algumas pessoas conseguem levar isso tranquilo, outras não. A gente também tem questões de formas de falar, a impulsividade, a forma que a impulsividade pode afetar o nosso jeito de se comunicar, às vezes de interromper os outros, ou por a gente ter essa impulsividade, já ter noção disso e já ter, por exemplo, se sentido muito mal por ser a pessoa muito faladeira e que tá sempre interrompendo o raciocínio dos outros. Algumas pessoas com TDAH já relataram pra gente, né, algumas mentoradas, por exemplo, já relataram que, na verdade, vivem caladas, né, tipo, foram pro outro extremo. Para evitar que isso aconteça, ela é a pessoa quietinha, que não abre a boca, a não ser que alguém fale com ela, e ainda assim tem até dificuldade de se expressar, como evolução dessa dificuldade com controle da impulsividade. Enfim, acho que tem muita coisa interessante pra gente falar sobre isso. Tem uma coisa interessante que é o estudo mais longo feito dentro da psicologia, que é um estudo que foi feito por Harvard. Foi um estudo para determinar, né, qual que seria o fator que mais influencia na nossa felicidade, digamos assim. Então, olharam vários fatores, acho que é um estudo que, sei lá, pelo menos há uns 10 anos atrás, já tinha 70 anos que esse estudo acontecia, ele realmente é muito, muito longo. E eles olharam vários fatores, olharam dinheiro, olharam qual é a sua profissão, olharam se você é casado, se você não é casado, estudaram mulheres, homens, pessoas que, assim, CEOs, trabalhadores de fábrica, e o fator que eles identificaram que tem o maior impacto, né, na nossa felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos, é a qualidade das nossas relações. E aí é muito interessante quando a gente pensa em pessoas com TDAH, em pessoas neurodivergentes, que se relacionam de uma forma diferente e que muitas vezes podem ter dificuldades para se relacionar. No caso do TDAH, a gente tem diversos fatores que impactam, influenciam a forma com a qual a gente se relaciona. Então, que ele estava trazendo, né? Tanto dessa questão da constância dessas amizades, de se relacionar com outras pessoas. Então, para eu manter uma amizade, eu tenho que lembrar desse amigo, mesmo quando esse amigo não está comigo. Tem que ter uma excelente capacidade de permanência de objeto, né? Eu tenho que me lembrar de mandar mensagem para esse amigo, eu tenho que lembrar de responder a mensagem desse amigo depois que ele mandou a mensagem para mim. Eu tenho que me lembrar do aniversário desse amigo, eu tenho que lembrar que a gente combinou de se encontrar. E, enfim, manter um relacionamento, uma amizade, exige muitas coisas com as quais a gente tem dificuldade, que às vezes é um desafio pra gente, né? E aí, mesmo assim, se a gente conseguisse esse amigo, né? Se a gente investir energia suficiente para manter essa amizade, eu ainda tenho que esperar, né? Eu tenho que conseguir controlar, entre aspas, outros fatores da minha vida para que não acabe atropelando essa amizade. Então, além de eu conseguir fazer tudo isso, que é muito difícil para alguém que tem TDAH, eu tenho que gerenciar minha vida doméstica, minha vida familiar e minha vida profissional bem o bastante para que o dia que eu combinei de encontrar com esse amigo para um happy hour, eu não tenha que ficar mais tempo trabalhando porque eu tô com um relatório atrasado, né? Ou que eu viva dando bolo, que é uma outra coisa que acontece muito, né? Porque assim, a gente tem um gerenciamento ruim da energia. Chega na hora e eu tô acabada. Eu, assim, agendei um, um encontro com um amigo num dia em que eu vou trabalhar muito, e chega aquela hora, aí às vezes eu me sinto obrigada a ir e eu vou, mas eu vou assim, totalmente desregulada, ou então eu
não faço isso para me preservar, para cuidar de mim mesma, mas aí, ao mesmo tempo acabo dando um bolo numa pessoa e aí às vezes depois de vários desses, assim, aí a pessoa desiste de mim, assim. Então acho que é complicado, porque gerenciamento de energia é outra coisa que a gente costuma ter muita dificuldade no geral. É o planejamento, o gerenciamento de tempo, o gerenciamento de energia, e aí vem um outro fator enorme que você trouxe, que é a culpa. Então, quando você lembra que você tem que responder uma mensagem, às vezes, e já passou uma semana, você responde essa mensagem, ou você tá com tanta vergonha, tá se sentindo tão culpado de não ter respondido, né, que você acaba não respondendo. E aí você vai entrando naquela bola de neve de eu sou uma péssima amiga, eu sou um péssimo amigo. E aí, quando essa pessoa faz um convite, você aceita, mesmo você não podendo aceitar, porque você tá se sentindo muito culpado, e aí você não consegue de novo, porque você tá ali na sua bola de neve, naquele caos. E isso vai tendo um custo muito grande, eu acho que ao longo do tempo. Não só para as amizades, mas eu acho que para a forma como a gente se enxerga, no sentido de quão capaz a gente se sente de ter amigos, sabe? Eu acho que são questões que vão ali piorando muitas vezes ao longo do tempo se a gente não faz alguma coisa mais efetiva para mudar esse cenário, eu acho. Sem contar que ainda tem mais uma coisinha que é, por exemplo, cara, eu vivo dando bolo, eu sou uma péssima amiga, eu me sinto culpada por isso. Então, se a pessoa me chega com uma demanda urgente, é lá que eu vou compensar, independente disso fazer sentido pra mim, de eu ter energia pra isso, de eu ter que colocar tudo que é meu em segundo plano, enfim. Ainda tem isso, porque a gente costuma ser muito bom em emergência. E às vezes, um dos fatores que faz a gente ser bom em emergência é a culpa. É do tipo, agora que eu vou provar que eu gosto da pessoa, agora que eu vou estar lá por ela, quando ela precisa, e é isso para eu tentar me redimir um pouco do tanto que eu sou ruim com a manutenção diária dessa amizade, enfim, com essa constância e com esse contato do dia a dia. Você sabe que eu acho que isso cria um fator, assim, bem perigoso, que eu acho que se você fica tempo suficiente dentro dessa dinâmica, você já entra em amizades, em relacionamentos completamente focado nas necessidades da outra pessoa. Você já entra pressupondo que você tá faltando, que você tá falhando, né? E querendo provar pro outro que você é o bastante, que você é suficiente, ou que você merece ser aceita de alguma forma. E aí uma preocupação, digamos assim, que eu acho que vem, é que muitas vezes dentro dessa dinâmica, você não avalia se a outra pessoa está sendo boa o suficiente para você. Eu vejo assim uma muitas vezes vulnerabilidade, né? Para relacionamentos abusivos, tóxicos, enfim. enorme, enorme, porque eu parto do pressuposto que eu sempre tô em falta com o outro e eu tô tão focada em compensar que eu não vejo se esse outro faz sentido pra mim, se esse outro se relaciona comigo de uma forma saudável. Eu acho que toda pessoa com TDAH, e aí né, é um caso mais assim, é comum, assim, mais específico, mas uma coisa que acho que toda pessoa com TDAH passa, que é, assim, você presumir que a culpa é sua. Que foi você que falou a data errada, que foi você que falou o horário errado. Se você chega num consultório... Foi você que esqueceu, às vezes a pessoa não te falou. E você acha, tem Exatamente, certeza que mudou você a que esqueceu. consulta, teve algum problema, primeiro pensamento de quase toda pessoa com TDAH é: eu que fiz alguma coisa errada, eu que errei aqui, né? E aí quando a gente leva isso para relacionamentos, dependendo do caso, isso é extremamente perigoso. E de fato, pessoas com TDAH têm uma chance maior de se envolver em relacionamentos abusivos, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com essa dinâmica que se constrói. Eu acho que outra questão que contribui muito também, às vezes, tem muito a ver com a nossa desregulação emocional, que eu acho que faz com que às vezes a gente não consiga... Eu acho que
Acho que, na verdade, a desregulação emocional, ela joga, é como se fosse uma gasolina nesse cenário de incêndio que a gente tá falando. Então, quando você tem essa dinâmica, está constantemente querendo, se sentindo em débito com o outro, querendo se provar, sem estar atento ao que o outro tá fazendo por você. E aí eu tenho uma sensibilidade à rejeição muito maior. Isso realmente é um cenário bem de muito alto risco, né, pra gente. A gente, e também é aquela coisa, né, a gente justamente por isso sentir que alguém que faz alguma coisa que não é legal com a gente está justificado em suas ações. Assim, é do tipo, pô, a pessoa tá me tratando mal, mas, pô, mas é porque eu também, é porque eu sou assim, é porque eu esqueço das coisas, é porque a pessoa, ela tá me tratando como criança, ou ela tá falando comigo de um jeito agressivo, intenso, ou quando ela fala sobre alguma coisa, ela fala de um jeito passivo-agressivo, já assumindo que eu não tô entendendo, ou eu vou esquecer, ou qualquer coisa assim. E isso é ok, já que é verdade que eu esqueço, já que é verdade. Tipo assim, uma justificação de um comportamento agressivo comigo. E isso é extremamente comum, assim, as pessoas, muitas vezes elas procuram, inclusive, terapia, falando, eu preciso melhorar, porque se eu não melhorar, eu preciso melhorar para que eu deixe de ser agredida por essa outra pessoa. Porque os meus sintomas são a justificativa para esse outro me agredir. Então, esse outro é violento comigo porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma boa dona de casa, eu sou muito atrapalhada, eu sou muito desorganizada. Então, esse outro que tá sendo violento comigo, ele tá sendo violento porque eu sou assim. Então, eu preciso aprender a lidar com o meu TDAH para que esse outro não seja violento comigo, quando isso não faz sentido nenhum, né? É óbvio que é muito importante que a gente aprenda a gerenciar os nossos sintomas, que nós sejamos adultos, né, com mínimo de autonomia, que a gente consiga ser responsável pela nossa vida, isso é muito importante, mas isso jamais é justificativa para que outra pessoa te trate mal. Isso jamais é justificativa para que outra pessoa te faça se sentir mal, né, em relação a isso. Então, são muito diferentes, mas que elas vêm, assim, juntas, assim. Esse outro, que é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade, enfim, em gerenciar suas emoções, a sua raiva, a sua crítica, tem uma necessidade, às vezes, exacerbada de controle, que ele precisa lidar, é colocado como se fosse consequência do nosso TDAH, né? E quando não é. Como se ele mesmo não tivesse ali várias coisas para ele resolver, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito comum e, assim, é padrão de relacionamento abusivo que uma pessoa seja vista pela outra como incrível em cima de um pedestal, assim, e essa outra diminua a pessoa que tá nessa posição inferior, nesse relacionamento abusivo ou tóxico. E isso vale não só para relacionamento amoroso, isso vale para relacionamento de amizade, isso vale para relacionamento no trabalho, isso vale para relacionamentos humanos. Tem dois seres humanos, aí até agora falando enquanto cientista política, tem dois seres humanos que têm relação de poder. Não existe um relacionamento em que não haja uma dinâmica de poder. A diferença é, essa dinâmica, ela é saudável, ela é consciente, ela tem responsabilidade, então beleza, eu tenho um poder aqui sobre essas decisões, mas eu tenho uma contrapartida de uma responsabilidade também sobre elas, ou assim, tipo assim, a gente tá ali numa coisa mais democrática, em que a gente se comunica e em que a gente define as coisas com clareza, em que há checagem, em que há accountability, né, do tipo, a outra pessoa tem o direito de vir e falar, cara, isso não tá funcionando para mim, isso é um espaço aberto para essa comunicação, ou se alguma coisa não tá funcionando para ela, ela vai sofrer sozinha, ou vai sofrer muito até conseguir falar com você, sabe? Esse tipo de coisa faz muita diferença, né? Enfim,
Mas só pra falar assim que, cara, isso habita em todas as relações. Relações de poder habitam em todas as relações. Só que quando você vê uma pessoa com TDAH, que ela já tem um complexo de inferioridade, já tem uma autoestima baixa, já tem um histórico em que as características dela foram colocadas como defeitos morais por toda uma vida, e ela se relaciona com alguém que aproveita dessa fragilidade, né? Pra poder falar, ó, então tá, então o problema é sempre você, as relações aqui estão muito, muito claras e estabelecidas, eu sou bom, você não. Assim, eu tô falando de um jeito idiota, mas é a vibe que fica da relação, é do tipo, tem uma pessoa que ela é muito incrível e tem outra que essa pessoa incrível tolera, que ela aguenta. Essa é a vibe de um relacionamento desse, normalmente. É uma vibe de, cara, eu tô aqui, eu vou eu esforçar dar toda a minha vida para que essa outra pessoa diga, ok, você pode continuar aqui. Você é tolerável o suficiente, eu aguento te tolerar nesse momento, mas melhore aí, enquanto eu, todas as minhas todas as minhas reações, desculpa, todas as minhas reações são justificadas pelo seu comportamento, quando eu perco o meu controle, não é um descontrole emocional, é uma reação natural ao tanto que você me irrita, a culpa é sua, e eu não tenho descontrole emocional histeria. Inclusive, agora puxando totalmente. Eu acho que você vai falar uma coisa que eu tô pensando, mas fala aí. Não, então eu vou falar só o tópico, e não, aí você pode falar. Homens. Né? É porque isso é uma coisa que a gente já conversou muito tempo antes, enfim, é uma coisa que às vezes ressurge, que é tipo, é muito comum, a gente não tá falando que todas as relações são assim, mas é uma coisa comum que homens nunca sejam classificados como histéricos. Eles estão lá descontrolados, com raiva, eles estão só sendo homens. Uma mulher naquela mesma situação, segura essa mulher, ela tá histérica, tem que internar. Então, assim, também ainda tem essa questão do tipo, um homem essa leitura violento... dupla. Ele não é um homem descontrolado emocionalmente. E que, inclusive, precisa de ajuda com saúde mental. Não dessa mulher que está sendo abusada por ele, mas, assim, é do tipo, assim, é um homem totalmente descontrolado que, por exemplo, vou dar um exemplo mais extremo. Um caso de violência doméstica, ele bate na esposa e, assim, ali dentro daquela relação, as pessoas não olham para esse homem e pensam, cara, esse cara realmente precisa de ajuda psicológica, ele precisa entender de onde vem essa raiva, ele precisa aprender a controlar essa raiva. E se ele não conseguir controlar isso, se ele não conseguir controlar esses surtos histéricos dele, ele precisa ser internado. Agora, se você inverte os papéis, cara, uma mulher que se descontrola muito, ela é maluca, isso ela gritando tem problema. E batendo nas pessoas. Ela acho que tem essa leitura que eu não ia falar exatamente sobre essa questão de por essa lente do gênero, mas acho que é uma excelente lente pra gente olhar isso. Mas o que eu ia falar justamente agora é sobre quanto que é comum, né, você ter uma reatividade, uma intensidade emocional de uma das partes, né, que é dada como a dramática, né, a pessoa que é histérica, que é sensível demais, assim, a pessoa que é descontrolada emocionalmente. E aí tem a outra parte, né, que tá fazendo muitas vezes a agressão, e essa agressão não é lida como um descontrole emocional. Então, a pessoa que, por exemplo, é criticada porque é desorganizada, não consegue, enfim, é atrapalhada, entre aspas, se ela reage a essas críticas, a essa violência, às vezes, né, ela é descontrolada emocionalmente. Mas essa outra pessoa que faz essa crítica, dificilmente você faz a leitura que às vezes tem um descontrole emocional na hora de comunicar, né, o que está incomodando. Então, é sempre visto como uma pessoa que precisa ali melhorar e a outra pessoa não.
E assim, é como se ela te recebesse um passe livre, né? Pra falar do jeito que ela quer, como ela quer, e tá tudo certo. Quando não é bem assim. Quando não é porque você tem alguma dificuldade de organização, de gestão de tempo, que você seja atrapalhada, que isso, em qualquer instância, deu direito para uma outra pessoa ser violenta na forma como ela se comunica com você. É óbvio que nós somos humanos, que todo mundo tem os seus momentos, né, de descontrole, etc. Mas é isso que a Dani tá trazendo, é muito importante. Porque aí sim dá pra gente fazer essa leitura, né, de gênero, que é, assim, a gente só acredita que homens não são emotivos porque eles conseguiram convencer o mundo de alguma forma que a raiva não é uma emoção. Então, esse homem, quando ele tá descontrolado, com a raiva, etc., não é dado como um descontrole emocional. Não é dado como alguém que precisa de orientação nesse sentido. É tipo, não, ele só tá reagindo, porque aí se justifica o comportamento. Aí a gente Agora, olha por que ele tá agindo dessa forma. agora pega uma mulher que passou por alguma coisa, tipo assim, e ficou Tá muito puta, exausta. e ficou absolutamente irritada, e chegou lá querendo fazer um barraco, descontrolada. Não Não tô se falando olha que ela por não quê. tá. Por que que ela tá fazendo Assim, esse. Não é que ela não esteja, mas é muito também dessa leitura de você, por exemplo, quando o homem, ou, enfim, tá independente de gênero, assim. é Mas também. você pega uma pessoa. Quando você pega uma pessoa que tá ali criticando, falando, porque você não aprende, você não melhora, você é sempre uma atrapalhada, olha como é que você faz, não acredito que você fez isso de novo, e tá fazendo às vezes não necessariamente gritando, etc., mas tá fazendo uma crítica, assim, agressiva mesmo, violenta, colocando você ali como uma pessoa defeituosa e incompetente. Esse descontrole é sempre lido a partir o que justificou? Por que ele tá fazendo assim? Agora, quando uma mulher tá, às vezes, na beira do colapso, tá exausta, não tá conseguindo gerenciar a casa, família, trabalho, etc., ninguém olha, mas por que que essa mulher tá tão exausta? Por que que ela tá falhando tanto? Por que que ela tá tendo tanta dificuldade em lidar com tudo isso? Então, é muito assim sobre a gente observar alguns comportamentos e tentar buscar qual que é a justificativa desses comportamentos e olhar para outros comportamentos como se não importasse o que fez com que a pessoa chegasse naquele lugar, né? Com certeza. Mas aí agora eu queria então mudar um pouco a Uhum. conversa para falar sobre relacionamentos saudáveis. E aí, como funcionam os relacionamentos saudáveis quando a gente tem TDAH? Né? Qual é o formato que eles tomam? Amizades, mas não só. Mas eu acho que é legal focar em amizade só pelo tema mesmo, mas assim, sabendo que isso se expande, né, para outros tipos de relacionamento, não necessariamente para todos, né? Quando a gente vai falar de algumas liberdades que a gente precisa ter dentro de um relacionamento de confiança e amizade, não são as mesmas que a gente pode ter no trabalho, por exemplo. Mas Para mim, vem acho que duas palavras muito importantes: autoconhecimento e autorresponsabilidade. Eu acho que é tão importante essas duas palavras para todo e qualquer. Eu acho que talvez, assim, na escola, ao invés de a gente aprender tudo que a gente vê assim, você só sai, assim, do ensino médio quando você se conhecer, você conseguir ser responsável por você. Acho que devia ser uma prova. Assim, tipo, para você ser adulto, você precisa se conhecer e ser responsável por você. E eu acho que qualquer relacionamento saudável, ele precisa passar por isso das duas partes. É você se conhecer, ser responsável por você para que você consiga respeitar o outro. Porque se você não sabe como você funciona, você não consegue criar essa margem, esse limite de quem você é para que você não vaze, invada o outro, né? Você não consegue respeitar esse outro. Então, por exemplo, eu falando talvez de mim, assim, eu tento ao máximo conhecer não só os meus sintomas, mas minha forma de funcionamento mesmo enquanto ser humano. Eu tento me responsabilizar ao máximo por isso. E eu acho que para eu respeitar esse outro, eu preciso ter
boas condições de diálogo e segurança. Eu acho que quando a gente fala, né, dos segredos, assim, de bons relacionamentos, a gente fala muito da comunicação. Eu acho que tem uma questão que precede a confiança, assim, a comunicação, que é a confiança e a segurança. Eu só consigo me comunicar, e aí também, Dani pode trazer a perspectiva de dinâmicas de poder, só existe negociação, só existe diálogo, se existe um mínimo de horizontalidade ali de poder. Tem que ter alguma segurança nessa relação para que haja diálogo, né? Não adianta falar, mas por que você não melhora enfim, a sua comunicação ali, a qualidade de comunicação num relacionamento que é um relacionamento tóxico, abusivo? Não faz sentido, sabe? Não é o lugar, não é o espaço. Então, quando eu penso em um relacionamento saudável, eu penso em autoconhecimento, autorresponsabilidade, segurança, comunicação e respeito pelo outro. Com certeza todas essas coisas influenciam. Eu só vou falar que, assim, é possível existir em relações de poder diversas, em que... Porque eu acho que isso também dá... Não, mas é só do tipo assim, mas essas normalmente são relações de poder em que as regras são muito bem estabelecidas. Elas são muito bem aplicadas, elas são muito bem respeitadas, elas são claras. Então, assim, não tem uma horizontalidade de poder, mas tem uma garantia para a pessoa que está aqui que ela pode se expressar de forma segura, de alguma forma muito bem estruturada, muito bem clara. E aí, de novo, isso não é a norma de forma nenhuma. Eu só tô falando assim, existe essa possibilidade em que, por exemplo, não, existe possibilidade, mas é porque a gente tem que pensar em qual é essa garantia e enfim, que dá pra com abrir certeza. muito. E isso não se aplica a relacionamentos, isso eu tô falando muito assim, relacionamentos em que há regras, há leis, tipo, não tô falando de relacionamentos interpessoais, assim, eu não tô falando de amigo, namorado ou qualquer coisa assim, de forma nenhuma. Aí o buraco é mais embaixo, porque você não tem, né, um órgão auditor aí do relacionamento que possa tomar as decisões externas, por exemplo, num caso de um relacionamento em que há uma grande diferença na relação de poder. Mas só pra abrir esse parêntese, tipo, é possível, mas exige muito em termos porque de você estrutura. pensar em relações trabalhistas, assim, que você tem garantias, né, da legislação, mas assim, quão seguro de fato são essas relações? E aí dá pra ser, acho que um outro episódio, assim, entre países, a gente tem visto que essas garantias, elas não são tão fortes quanto a gente imaginava, mas é muito sobre isso, assim, de como as pessoas se comportam e como... Nossa, e dá pra falar tanta coisa, inclusive, sobre essa questão de independência financeira da mulher dentro de um relacionamento, né? E aí você ter quanto que essas garantias de fato funcionam, mas enfim, sem entrar nesses detalhes, assim. Eu acho que uma questão que eu acho que é muito... Assim, vamos começar falando sobre esse autoconhecimento, né? Eu acho que é ter uma percepção das nossas necessidades, dos nossos desejos, que muitas vezes a gente não percebe, não se dá o direito nem de olhar para isso, né? Então, eu vejo com uma certa frequência mulheres querendo consertar, resgatar relacionamentos, homens também, com uma frequência menor, mas eu vejo isso também, consertar relacionamentos, resgatar relacionamentos, sem antes se enxergar dentro desse relacionamento, né? Então, antes de eu trabalhar nessas relações, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso, né? E aí, só a partir disso que dá pra gente conseguir definir o que é saudável ou não pra mim. Definir ou não o que é uma troca, o que é uma relação saudável. Porque isso vai depender de eu ter as minhas necessidades, os meus desejos ali atendidos e ou reconhecidos. E se eu não sei disso, não tem como
como isso acontecer. E aí, tá, eu sei, né, o que eu preciso, o que eu quero, como eu funciono, como eu me comporto, quais são as minhas limitações, né, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Então, por exemplo, uma coisa, um traço meu, é que, e é um traço seu também, né, Dani, que a gente tende a ser muito boa pra argumentar. E aí, por exemplo, e aí a gente aprendeu em algum momento, né, porque, de novo, eu e Dani, amigas de ensino médio, em algum momento a gente aprendeu que você, por exemplo, não necessariamente porque você ganhou um argumento, né, uma discussão, entre aspas, que você tá certa. E aí, se eu tenho uma capacidade maior, talvez, que o meu companheiro de argumentar algumas coisas em determinados momentos, isso cria uma relação de poder muito, muito desproporcional. E isso não é bom pra mim, nem para ele, né? Nem para outra parte. Então, por exemplo, eu sabendo disso, uma coisa que a gente tenta fazer é garantir espaço pro desejo e pra necessidade do outro. Então, se às vezes dentro de um relacionamento, às vezes as pessoas, né, agem assim, cada um como advogado, advogando pelo seu lado, eu acho que a gente, com uma certa frequência, né, Dani, e você vai complementar, assim, a gente faz um esforço consciente, ele não é total, ele não é absoluto, de advogar também pelo outro. É isso que você tá querendo dizer? É isso? O que é importante pra você? Tá, eu não entendi, você pode me explicar de novo? E aí, é isso que eu falo, assim, de você tentar equilibrar para criar um ambiente seguro para todas as partes. Não, isso é uma coisa muito engraçada, porque é isso, isso é uma coisa que às vezes eu não consigo controlar se eu tô no meio de uma discussão em que eu tô muito difícil. desregulada emocionalmente. Mas normalmente é também aquela coisa do tipo de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, né, quando eu tô totalmente assim desregulada e eu faço alguma coisa, é aquela de voltar no dia seguinte e falar, olha, desculpa, não foi justa a forma que eu falei, não foi legal, não considerou o seu lado, eu estava desregulada, então eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade por esse desentendimento, mas no dia a dia isso se traduz muito em acabar que a gente vira quase uma coach da pessoa que tá com a gente, é do tipo assim, beleza, então tá, vamos conversar sobre isso. Quais são as suas necessidades? Mas por que você sente isso? O que você sente quando a gente fala disso? Tipo assim, da gente acabar tentando também trazer a pessoa, trazer as necessidades da pessoa para a consciência dela também. Eu não sei se você sente que isso é uma das coisas que acontece muito, mas principalmente Sim. no começo de um relacionamento, principalmente no começo de um relacionamento com um homem, especificamente, que zero letramento emocional, tem muito esse lado do tipo, então, o que você quer? Mas por que você se sente assim? Por que isso é importante pra você? Tipo, entendi, tá. Assim funcionaria? Como é que você acha que você se sentiria? Tá, se for assim, que tal a gente fazer isso e depois conversar? Tipo, tem um coach de letramento emocional, assim, é um dos papéis que eu acabo sempre cumprindo nos meus relacionamentos. E, assim, pra gente não confundir isso também com você se tornar mãe da outra pessoa e se responsabilizar totalmente, assim. Sempre os nossos parceiros, assim, meu marido, o marido da Dani, fazem terapia, por exemplo, porque eles são responsáveis pela própria vida, pelo próprio processo. Não é sobre isso. O que a gente tá falando agora, por exemplo, eu acho que é uma medida de autorresponsabilidade que nós temos a partir de um processo de autoconhecimento. Eu sei que eu tenho, talvez, uma competência maior do que a média das pessoas em relação à capacidade de argumentar determinadas coisas. Se a gente não tivesse essa responsabilidade, a gente correria o risco de atropelar a outra pessoa, que é o que muitas pessoas fazem, muitas vezes homens fazem isso, com muitas mulheres na base do grito, entre aspas. Porque o cara fala mais alto, fala mais forte, e assim, né, acaba destruindo ali a outra pessoa. A gente, não é que a gente faça no grito,
ou não é sobre isso, mas é sobre uma capacidade argumentativa. Então, assim, é isso. Primeira coisa, autoconsciência, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço, eu tenho que tomar cuidado para não machucar outra pessoa. Outra autoconsciência que eu tenho tenho muita dificuldade em gerir as coisas da casa. E isso é uma coisa, por exemplo, que a Dani, com o parceiro dela, ela também tem essa mesma dificuldade e que ela conversa constantemente sobre quais formas que a gente pode fazer isso funcionar para nossa família. Quais formas que a gente pode fazer isso funcionar para que não sobrecarregue nenhuma das partes. Quais são as soluções? Nem sempre essas soluções são necessariamente, eu vou mudar e eu vou... Às vezes a gente vai ter que, talvez, deixar de viajar uma vez a mais no ano e usar esse dinheiro, por exemplo, para ter uma pessoa para ajudar aqui em casa. Então, isso é uma conversa ali sobre autorresponsabilidade, né? Como é que eu me coloco nesse relacionamento? Eu só queria fazer um pequeno comentário, que assim, beleza, a gente tá falando sobre o seu comentário que às vezes os homens ganham no grito, mas às vezes não precisa do grito, porque justamente a autoestima do outro já tá tão destruída, né? A autoestima já tá tão no lixo, que é só, cara, eu tô errada, porque eu sempre tô errada, sabe? Isso Às vezes é um olhar de desaprovação, assim, de... Às vezes é ignorar, assim, uma das ferramentas que abusadores usam é dar um gelo. Ignorar, fingir que a pessoa não existe, não te responder. Que é violência psicológica, né? Você tá num relacionamento, né, de afetivo, emocional, né? E aí você desampara a outra pessoa, você ignora a outra pessoa, né? Tudo isso também são armas. E aí... É um assunto extremamente complexo, mas o que eu tô falando aqui num nível bem, bem micro é também de você perceber onde você tá nessa dinâmica e se às vezes você não é a pessoa com potencial pra tá agredindo outra, né? Se você não tá fazendo isso com outra pessoa, se você não tá manipulando, enfim. E isso tudo, gente, é muito, 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 muito complexo. Inclusive porque relacionamentos abusivos, é muito comum. Só uma coisa pra ficar bem claro pra vocês, assim, a gente tava falando agora sobre como ter relacionamentos saudáveis, mas em relacionamentos abusivos, a gente tem uma pessoa, né, que seria, assim, o abusador, entre aspas, e aí você tem uma pessoa, né, que seria a vítima. Só que essa vítima, ela não vai ser a vítima perfeita, ela vai retalhar, ela vai tentar se defender em vários momentos, ela vai ser violenta, ela vai ser agressiva também, em menor escala, em alguns momentos. E muitas vezes isso é usado para descredibilizar a vivência dessa vítima. Então, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai ser agressiva, vai estar ali, né, enfim, fazendo todas as violências emocionais, psicológicas, às vezes físicas, enfim, com uma outra pessoa. E essa vítima, em alguns momentos, vai se desregular emocionalmente, vai gritar, vai fazer, enfim, vai ter algum comportamento que de forma isolada pode ser lido como violento ou como agressivo. E aí, essa outra pessoa vai falar, olha como você é desequilibrado, olha, e aí vai tentar inverter. Então, assim, é muito importante a gente ter clareza disso, para fazer essas leituras dentro com um olhar mais macro para relação e padrão de relacionamento. Então, o que eu tô falando pra gente fazer essa análise de como a gente se comporta no relacionamento, isso vale para todo mundo, né? Não é só para quem tá no relacionamento abusivo, para quem tá, enfim, em relacionamentos saudáveis, etc. É sempre válido a gente olhar, se avaliar, né? Se entender a dinâmica do nosso... Perguntar para outra pessoa. Olha que coisa genial, né? Perguntar, né, Dani, para outra pessoa. E aí, como tem sido para você? Eu acho que a gente só tem a ganhar tendo esse olhar, esse cuidado com os nossos relacionamentos. Mas principalmente para as pessoas que estão no relacionamento abusivo, assim, eu tô fazendo esse parêntese para vocês não pegarem, às vezes, eventos de forma isolada, sabe? Tenta olhar para um macro e muito provavelmente, se você suspeita que você está no relacionamento abusivo, você precisa de uma ajuda profissional para te ajudar a entender essas dinâmicas. Dificilmente uma pessoa num relacionamento abusivo vai conseguir fazer essa análise, fazer essa leitura isoladamente. Pode falar.
Não, desculpa, é só porque aí eu queria voltar pro tema inicial, porque a gente se desviou 100%, Foi. que é amizade. E aí, amizades saudáveis, porque aí tudo que a gente falou, Eu agora acho falando agora da gente ter espaços seguros, da gente ter essa coisa de não precisar usar o masking, né, etc. Acho que seria legal falar sobre isso. Não, e aí eu acho que são esses critérios que eu falei, né, de relacionamentos saudáveis, eles valem para todos, acho que todos os relacionamentos, você se conhecer, ser responsável por você, você respeitar o outro, você ter segurança ali para se comunicar, para conversar com a outra pessoa. Isso vale para as nossas amizades. Mas aí tem uma questão que eu acho que é muito importante, assim, é sobre a escolha das nossas amizades, a escolha das pessoas que fazem parte da nossa vida. Não só pra gente pensar em como a gente construir esses relacionamentos, mas pra gente escolher as pessoas com quem a gente vai construir esses relacionamentos. E quanto que é importante a gente ter pessoas com as quais a gente se sinta segura, com as quais a gente possa Se expressar. se expressar, ser quem a gente é, para quem a gente possa pedir ajuda e ser, sabe, e ajudar. Então, e acho que principalmente quando a gente tem essas relações de amizade, quando a gente tem a sorte, em alguma medida, de ter boas pessoas na nossa vida, fica muito mais fácil da gente identificar relacionamentos abusivos e fica muito mais fácil da gente sair dele. Só que, e aí outra coisa, que muitas vezes, aí que tá, quem fica normalmente em relacionamentos abusivos, eu tô falando de relacionamentos românticos aqui, são pessoas que muitas vezes não têm isso. São pessoas que, em alguma medida, normalizaram a violência de alguma forma, por algum motivo. Então, são pessoas que tendem a tolerar mais a violência. E aí tem, por exemplo, né, aquelas estatísticas, né, que crianças com TDAH, se eu não me engano, até os 10 anos de idade, elas ouviram uma média de 20 mil críticas a mais do que os seus pares. Pô, se aos 10 anos de idade você já ouviu 20 mil críticas a mais do que os seus pares, as chances de você aceitar relacionamentos nos quais as pessoas te critiquem o tempo todo é muito alta. Então, as chances de você ser, eu falo, né, hipossensível, você não sentir agressão quando você tem TDAH, é muito alta. E aí isso vale tanto para relacionamentos românticos quanto para amizades, né? Então, você ter ali amizades que sejam, enfim, que te desqualifiquem, que te critiquem. É muito complicado isso. Ou usem, por exemplo, o humor como um mecanismo de te ridicularizar, que é uma Que coisa muito, inferno! muito, muito comum entre pessoas com TDAH. A gente ouve muito. Ah, eu era a doidinha. Ah, eu chegava, o pessoal falava, nossa, você veio. Eu chegava, o pessoal falava, uau, você só se atrasou X tempo dessa vez. Esse tipo de coisa que, tipo, te diminui, te ridiculariza. Não é uma coisa que você tá rindo junto, você não acha engraçado mesmo que você dê uma risadinha pra compensar, porque, né? Aí você faz, né? E você tenta ali para sobreviver. É o que você faz. E aí você não consegue, às vezes, expressar pra pessoa, né? Que isso te incomoda, e aí ela, às vezes, pode até ser que uma pessoa faça isso e não esteja fazendo de maldade, tá? Uhum. Mas se você Não, eu conversar acho. com ela, Sabe qual que é o problema que ela, né? O problema do mundo. Parece já aquelas conversas de bar, assim, né? É porque eu acho que tá todo mundo fazendo o melhor com aquilo que tem. Só que às vezes as pessoas estão muito machucadas. E não é você sendo o saco de pancadas do outro que você vai ajudar a curar as feridas dele. Então, eu não acho que nenhuma pessoa feliz e saudável vai agredir a outra. A questão é que a gente tá com um problema de oferta, né, no mercado, de pessoas saudáveis felizes e e felizes. saudáveis. É uma coisa que de fato tá em falta. Então, eu lembro até no ensino médio tinha uma amiga nossa muito querida, que eu amo muito ela, é uma pessoa realmente incrível, mas que tinha também neurodivergente, mas que naquela época tinha autoestima muito baixa. E ela fazia vários comentários, assim, depreciativos no tom de brincadeira comigo.
E aí, eu sempre fui levando. Eu sou uma pessoa. Eu tenho um perfil, eu tenho uma personalidade muito tranquila. São poucas as coisas, assim, que de fato, assim, Essa, me afetam essa daí, gente, só pra vocês saberem aí, é onde a gente se difere muito. muito. Eu sou muito zen, assim. A Vicky, Realmente. Zen, você tá colocando de um jeito bonitinho. Você evita conflito, fala a verdade. Você tem que, Mas assim, não é só isso. Não é que eu evito conflito, é que a maior parte das vezes não me incomoda. Tô falando assim, desde bebê. Eu era um bebê que dormia 12 horas. Eu nunca chorei. Eu sempre fui muito, muito tranquila, assim. E aí vamos lá. E aí, essa amiga em especial, ela fazia essas brincadeiras e eu ia levando. Ia levando. E aí teve um dia que eu falei pra ela, poxa, isso me magoou. Eu não lembro exatamente como é que foi E aí foi um momento que me machucou de alguma forma, ou que já tava me incomodando, me irritando. E aí eu lembro que a gente teve uma conversa que ela chorou, falando que ela não conseguia fazer diferente, porque ela fazia esses comentários porque ela se sentia mal em relação a ela. E esse era o jeito que ela tinha de não se sentir tão mal. E aí, e assim, isso a gente tinha, sei lá, 16 anos de idade. É só uma menina, uma criança tentando entender o lugar dela no mundo com as ferramentas que ela tinha, né? E eu tenho certeza absoluta que ela não tinha intenção, assim, mas era o jeito, a ferramenta que ela tinha disponível naquele momento, né? Pra tentar, enfim, sobreviver. Então, assim, essas pessoas, não é que elas sejam necessariamente, algumas até são, mas que elas sejam necessariamente mal intencionadas. Mas aí é sobre você entender o que faz sentido em qual momento da sua vida. mas aí eu tenho uma coisa, que é fofoca pela metade mata a fofoqueira. E aí, o que você respondeu nessa época? Quando... Não, e aí você tá, né, a pessoa com TDAH, eu não falei exatamente, mas calma que eu posso contar o magro. Os detalhes, assim, não é pela... Então, assim, eu não lembro se melhorou muito ou não. Eu coloquei ali alguns limites, ela realmente, acho que melhorou, de fato, deve ter melhorado, fazer de vez em quando ou não, mas eu acho que ela também, essa conversa com ela e eu entender de onde aquilo estava vindo, não Talvez limitar machucava os mais temas? tanto. Talvez foi Hã? assim, do tipo, você pode me encher o saco com esse daqui que eu não Eu ligo, não mas lembro com... aquela, né? A fofoca pela metade, né? Com a pessoa com TDAH com memória ruim é difícil. Mas assim, eu lembro que saber disso me ajudou, mas é muito diferente, por exemplo, eu não era uma adolescente que tinha baixa autoestima de forma geral. É muito diferente, tipo, você sentir crítica quando tá tudo bem. E, sabe? Mas não é todo momento da nossa vida que tá tudo bem. Não é todo momento da nossa vida que E isso, também assim, tem... é ok. E também tem os temas, por isso que eu mencionei que talvez até essa fosse a Exatamente, tem solução, os porque... temas sobre o que é mais sensível e o que não é. Mas, por exemplo, hoje em dia, na minha vida, as amigas que são próximas, isso não existe. Isso não existe. E aí talvez a gente falar sobre relacionamentos. Mais ou menos, Pode é que falar eu ia mais ou falar, menos. eu te encho o saco com o negócio de tecnologia, mas é justamente um tema, Não, entendeu? Que pô, não é mas uma... aí, Mas aí, é só aí que é, que eu quero dizer assim, que as pessoas elas podem tirar sarro umas das outras de forma tranquila e saudável. A diferença é, eu é, não ataco quem a Vicky é, eu não ataco, eu zoo o fato de que ela é ruim com tecnologia e ela de fato é, assim como ela pode me zoar pelo não, quê? e Por eu que que você me sou, e zoa? eu não Eu nem tenho sei. intenção de não ser, também é diferente. Se eu tivesse aqui tentando melhorar, se eu, sei lá, tivesse usando uma outra faculdade, sei lá, de tecnologia, aí a Dani não falaria isso pra mim. Eu tenho certeza absoluta que De ela ia olhar e forma falar, meu nenhuma. Deus, que ideia ruim. Mas ela ia sorrir e falar, Mas eu te vai apoio, dar vai lá, certo. vou te ajudar. Ela ia ficar O que você desesperada tiver por de dúvida, dentro. venha falar comigo, apesar de pensar, nossa, que ideia de jirico, mas assim, É ma- completamente diferente. Então, assim, hoje, por exemplo, sobre também amizades na vida adulta, é muito diferente quando você tá no ensino médio e quando você é uma mulher adulta que você tem
trabalho, que você tem família, e assim, família não necessariamente mas assim, você chega um momento que você se preocupa com seus pais, que você, né? Então, assim, as amizades na vida adulta são completamente diferentes, né? E aí eu acho que faz muito sentido você ser extremamente seletiva nessa fase da sua vida, não, não porque as pessoas não sejam muito legais e que elas não mereçam, né? É porque é uma questão de limitação de recurso, né? Meu tempo é muito limitado. Então, eu invisto meu tempo em relações que elas vão me fazer bem, sabe? E não é só isso, assim. É tão complexo, né, falar de amizade, assim, na vida adulta e essa questão de tempo e a nossa disponibilidade. Eu vejo que é uma frustração, assim, generalizada, essa questão de eu gostaria de ter mais amigos e eu gostaria de ter mais tempo para os meus amigos. E isso é uma questão que eu escuto de absolutamente todo mundo. Eu acho que eu não consigo lembrar, assim, sei lá, eu já ouvi de 5 pessoas que estavam, não, eu adoro, assim, eu tenho muitos amigos e estou muito satisfeita com a qualidade dos meus relacionamentos, e tem outras coisas na minha vida que eu construí, que eu invisto tempo, assim, também, porque às vezes a pessoa pode ter ali muitos amigos e muito tempo pra isso, mas é porque ela não tá no momento da vida dela que ela tem outras coisas que demandam também em maior proporção. Então, eu acho que uma questão muito importante acho que o mais importante é você selecionar muito bem essas pessoas que fazem parte da sua vida nessa altura, que sejam relações de confiança, que você possa se colocar ali de forma autêntica, ser quem você é, não gastar energia performando pro outro, sabe? Energia para performar, eu gasto energia para performar no meu trabalho, que se eu tô triste, se eu tô mal, enfim, eu tenho que respirar fundo e ali, quando eu vou atender meu paciente, eu vou dar tudo de mim, todo o meu melhor para ele naquele momento. Eu faço a mesma coisa na mentoria, ou quando eu faço uma reunião. Eu não quero ter amigo para performar. Eu não quero ter amizades que não vão me acolher e me aceitar 100% por aquilo que eu sou. E isso não quer dizer amigos que vão passar a mão na sua cabeça. Eu tô dizendo amigos que estão torcendo por você, que te amam e que querem te ver feliz, sabe? É isso. Qualquer coisa diferente disso, de pessoas que estejam preocupadas, assim, com o seu bem-estar e com a sua felicidade, não é um lugar que pra mim faz sentido investir tempo. O que você acha, Dani, assim, de... Isso é só porque eu lembrei de algumas coisas. Isso foi uma lição também que eu aprendi muito recentemente a duras penas, do tipo, Nossa. não vale a pena. Quando você tá dentro de uma amizade em que você sente que você precisa moldar muito o seu comportamento, a sua fala, em que você pisa em ovos o tempo inteiro, também não é uma Não faz amizade que vale sentido a nem pena, pra porque você ela nem acaba pro outro. fica cansativo, fica exaustivo. Vira um problema, uma fonte eterna de mágoas, assim, é uma fonte sem fundo de mágoa, mágoa sua, mágoa do outro, mágoa de todo mundo envolvido. Sabe o que eu acho? Que a gente tem um problema, às vezes, muito grande com apego. Assim, eu acho que isso vale tanto pra relacionamentos românticos quanto pra amizade, que é você insistir naquilo que não dá certo. E aí, às vezes, a gente tenta insistir naquilo que não dá certo porque a pessoa é incrível, e ela realmente é. Porque é uma pessoa muito boa, e ela realmente é. Nem sempre, tá? Assim, às vezes. Mas porque a gente tem um histórico, Porque a às gente tem vezes um também. histórico, ou porque você ama muito a pessoa. Uma coisa que é muito da minha vida, e eu acho que aí eu tô compartilhando realmente um posicionamento meu. Eu separo muito emoção de comportamento. Uma coisa é eu amar a pessoa, achar ela incrível, eu admirar essa pessoa. Outra coisa é eu querer me relacionar com ela. São coisas muito diferentes pra mim e eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha vida. Então não é porque a pessoa ela é incrível que eu admiro
que eu gosto muito da pessoa, que é uma pessoa que vai fazer sentido ou valer a pena que eu me relacione com ela, né? E aí, às vezes, porque às vezes a dinâmica do relacionamento não é saudável. Às vezes a dinâmica do relacionamento não faz sentido. Às vezes é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas que vocês não têm tempo naquele momento, as agendas, e aí é isso, tá tudo bem você amar as pessoas de longe, você admirar elas de longe, você torcer por elas de longe, né? Nem todo mundo vai fazer sentido estar na nossa vida nesse momento. Então, eu acho que quando a gente separa isso, eu acho que fica muito mais fácil a gente se desapegar daquilo que não funciona, né? De novo, vale acho que tanto para amizade quanto para relacionamentos românticos, assim. Mas eu gosto muito dessa pessoa. Mas assim, vocês têm padrões de comportamento que quando você coloca junto, assim, é altamente, às vezes, destrutivo. Às vezes é tóxico. Essa relação, essa junção, não é que você é uma pessoa ruim ou que a outra pessoa é uma pessoa ruim, é que essa combinação é uma combinação que não dá certo. E aí, quando acho que a gente aceita que dá pra gente sentir o que a gente sente de forma irrestrita, mas que a gente não precisa se comportar necessariamente dessa forma, eu acho que as coisas ficam diferentes, assim. Com certeza. E assim, né, voltando, nisso, gente, eu acho que a maior lição que para mim ficou depois que eu entendi um pouco sobre o meu TDAH e a minha forma de me relacionar, é isso, que eu quero perto de mim pessoas que possam me ouvir, que pessoas com quem eu possa conversar mais livremente, com quem eu possa falar, que nem eu, muitas vezes eu falo com a Vicky, eu falo como se eu estivesse brigando e gritando, e ela fala de volta comigo do mesmo jeito, mas eu e ela estamos revoltadas com a mesma coisa, a gente tá ali se entendendo, mesmo que uma pessoa passe de fora e ache que a gente tá discutindo, na verdade, eu tô, nossa, você viu que absurdo? E ela tá, isso daqui, que coisa mais ridícula, e blá, blá, blá. E aí a gente tá ali no nosso universo, onde a gente consegue se expressar sem que isso seja mal interpretado, sem que eu tenha muita preocupação com o que eu posso ou não falar pra ela, porque, de novo, se ela não gostar de alguma coisa que eu falei, eu sei que ela pode vir pra mim e falar sobre isso, da mesma forma que eu também tenho certeza que... E acho que você abriu aqui um tema muito importante que acho que você já queria trazer, que é sobre você colocar também suas amizades, seus relacionamentos em prateleiras diferentes. Isso que você trouxe, aconteceu algo recentemente, que é algo muito característico do nosso relacionamento, que a gente tem essa liberdade de se expressar, e às vezes a gente faz de uma forma muito energética, que para as outras pessoas parece que a gente tá brigando, e a gente nunca brigou na nossa vida. Nunca aconteceu da gente se ofender, não existe isso, né? Realmente é zero, zero, zero. E aí esses dias eu fui falar com outra pessoa, né? Eu fui falar com a minha irmã nesse tom mais energético. E aí passou um pouco, ela, por que você tá gritando comigo? E assim, pra mim, eu falei, mas eu estava falando mais alto, mas é porque eu tava empolgada com uma determinada coisa. E aí, não é porque esse é meu jeitinho autêntico de ser, quando eu estou empolgado, quando eu tô falando de algo que eu tô apaixonada e que eu tô, enfim, que tá tudo bem eu falar desse jeito com ela. Não tá. Então, com a Dani eu posso falar assim, com ela eu não posso. Então eu tenho que ficar me podando, eu não posso ser eu mesma. Não. Sou eu mesma, mas eu sei que eu preciso me relacionar com um jeito diferente com ela. E aí, gente, a vida, né, adulta, acho que os principais desafios é a gente saber como se relacionar com cada pessoa. E quais amigos têm quais funções, assim, acho que são duas coisas, a função e a forma, né, que eu vou me relacionar com essa pessoa. Então, tem amigos que eles são excelentes para você ir para um happy hour, para você encontrar, para ir no cinema, para bater papo, mas não vai ser necessariamente amiga que você vai ligar para falar sobre os problemas do seu casamento.
Porque é uma pessoa que talvez, enfim, fale isso para outras pessoas, ou porque não vai te ouvir da forma que você gostaria, ou porque, enfim, não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, não quer dizer que ela não seja uma boa amiga, ela talvez não seja uma boa amiga para isso, mas é uma excelente amiga para outras coisas. E aí tudo bem você se relacionar com elas, com essa pessoa, em outros lugares, de outras formas. Você vai ter amigos que são excelentes para sair com você e seus filhos. Mas aí não vai ser um amigo que vai ser legal para ir com você, tipo, pular carnaval. Enfim, é sobre você saber que as pessoas, elas são únicas. E que elas são quem elas são. E que você pode se relacionar com elas, ter uma amizade com essas pessoas, sem esperar que elas mudem para atender todas as suas necessidades. Então, aquelas pessoas, elas vão ter uma capacidade de estar com você em determinados lugares, em determinados momentos, mas não necessariamente em todos. E aí, de novo, isso não significa que você vai descartar essas pessoas da sua vida. Isso significa que, ou que você vai passar a sua vida inteira brigando para que elas sejam o que você gostaria que elas fossem. Acho que isso é um marco assim, muito importante da maturidade, é de você ver as pessoas como elas são. E acho que se desapegar um pouco dessa expectativa de que a gente consegue moldar o mundo é como ele é, as pessoas são como elas são, né? É óbvio que a gente faz um ou outro ajuste em alguns relacionamentos, mas é sobre a gente entender qual o lugar que essas pessoas ocupam e podem ocupar na nossa vida, né? Entender com quem você pode falar palavrão, com quem você não pode falar palavrão, com quem você vai conversar sobre política, economia, com quem você vai conversar sobre, sei lá, literatura. Enfim, cada pessoa vai existir na sua vida em um lugar diferente. E aí, quando a gente entende isso, né, e se apropria disso, a vida fica muito mais leve. Acho que a gente para de dar muito murro em ponta de faca, sabe? Com certeza. Que é uma coisa que, né, jovem a gente sempre faz. Mas a Nossa, gente vai jovem, acho que isso é um aprendendo a dar marco menos. da juventude. É a gente querer consertar o mundo, consertar as pessoas, consertar os nossos pais. Acho que isso é o tema para outro podcast, assim. Porque o quanto energia a gente não gasta, assim, mas por que eles são assim? Mas isso não faz sentido, né? Por que eles agem desse jeito? Nossa, e eles são eles, você é você. Aprenda a se relacionar com eles, né? E não com quem você gostaria que eles fossem. Isso aí, pra mim, foi pelo menos uns 7 anos de terapia. Acho que só essa frase, assim. Que eu resumi aqui com muito fácil pra mim, foram pelo menos 7 anos de terapia. Eu não sei quantos anos de terapia foi pra mim, mas foram muitos também. E é acho uma coisa que a gente tem que se lembrar. Assim. E eu acho que nem foi só a terapia, também assim, terapia mais eventos catastróficos, assim, não, a terapia sozinha não resolvia, tinha que ter, tipo, mas o evento uma cirurgia muito séria. Eu acho que a vida acontecendo e não dando muita opção pra gente, assim, além de encarar a realidade. Eu acho que os eventos catastróficos muitas vezes são, assim, a realidade se impondo e tirando a gente da nossa... Enfim, dos nossos delírios. Acho que a gente constrói muitos delírios, né, e acho que falando sobre relacionamentos, amizades, relacionamentos românticos, é muito sobre os delírios que a gente cria, que a gente cultiva, né, a gente constrói os nossos castelos de areia, né, e decide que vai morar neles. E aí eu acho que os eventos catastróficos são eles ruindo, porque é isso que a areia faz, né, ela cai com o tempo, e, enfim... E a gente se deparar com a realidade das coisas, das pessoas como elas são. Com certeza. A vida se impõe e aí a gente tem que encarar. E aí muitas vezes é nessa hora da vida se impondo que a gente respira e fala, ok, talvez não valha tanto a pena assim eu ficar tentando mudar meus pais, por exemplo. Entendi que eu não vou mudar. Também é nessas horas que, tipo, você vê o tanto de energia que você tava gastando com a coisa errada, muitas vezes.
mas que você tem que passar por aquilo para você entender. Enfim, aprendizado de vida, eles nunca vêm de boa, eles nunca vêm suaves. É sempre... muito interessante, por exemplo, nos Estados Unidos tem um movimento, assim, ou teve um movimento muito grande de, assim, de no contact, assim, de não ter contato com os pais, né? E aí eu acho que tem diferenças culturais importantes, assim, entre a cultura brasileira e a cultura americana, e o que faz sentido para cada indivíduo, né, dentro desse contexto. Mas é basicamente, né, acho que esse movimento de autoconhecimento, de você olhar para si, olhar para suas necessidades, para sua história, etc. Muitas vezes a gente entende que o relacionamento com a nossa família nem sempre ele é saudável. E aí, a partir, acho que desse reconhecimento, né, teve um movimento nos Estados Unidos, assim, de muitas pessoas, a partir dessa realização de a minha relação com a minha família não é saudável, de romper com contato com essa família, justamente por ter uma dinâmica que é muito tóxica e fazer muito mal, né, para essas pessoas. E isso, em muitos casos, é absolutamente necessário, porque a gente cria uma fantasia de que toda família, que família é sinônimo de saúde, né, de amor, e nem sempre, tem famílias que realmente, e aí a gente tá falando de coisas assim sérias, em que esse contato, ele de fato, ele é danoso para todas as partes. Mas tem uma questão também que, e aí eu não tô falando de pessoas que são abusivas e violentas, assim. Eu tô falando de relações familiares que com machucam. Gerações diferentes, às vezes. Com relações diferentes, que machucam. Gerações, né? Que agridem e aí tem toda uma questão da nossa expectativa de ter sido, assim, amadas de uma outra forma, da gente ter sido cuidadas de uma outra forma, quando o que a gente teve foi o que foi possível para aquelas pessoas a partir do lugar que elas vieram. E aí a gente tem um gap ali, né, do que a gente precisava e do que aconteceu. Pode falar. E até eu tenho um comentário breve, que é até da gente, por exemplo, descobrindo um diagnóstico de TDAH e falando como que ninguém percebeu isso antes, assumindo que isso é uma negligência, como é que era tão óbvio e ninguém viu, e era só porque nossos pais não tinham as ferramentas, eles também não sabiam que tinham TDAH, muitas, tipo assim, que é muito comum, né? Você descobre, estatisticamente, por uma questão genética. Uhum. Mas assim, até isso, assim, só pra, voltando ao tema do TDAH, também é uma coisa comum, do tipo de você ficar meio revoltado. Cara, como é que ninguém viu? Não viu porque não sabia, não tem o linguajar pra isso. Não tem as ferramentas e não tem o linguajar, mas pode continuar, desculpa, só não existe vocabulário. Mas é sobre isso, de você também olhar para esses pais, para essa família, com um olhar mais realista, de entender o que eu precisava era ter tido. Porque aí, assim, né, tem vários privilégios que muitas vezes a gente tem e outras pessoas não tiveram, né? Então, assim, pessoas que sofreram muito na escola, pessoas que sofreram muito com autoestima, e às vezes olhar e falar, cara, o que eu precisava era ter sido aceita, ter sido reconhecida, ter sido validada, e que eu tive minha vida inteira, às vezes foi só crítica. Isso é muito comum. E muitas vezes essa crítica desses pais era uma tentativa de cuidar e de proteger, era o que eles tinham de ferramenta para garantir a segurança, né, desse indivíduo. Não estou dizendo em todos os casos, mas muitas vezes é isso. E aí você do outro lado, cara, mas isso só me machucou, só me fez mal. E essa ainda é a única ferramenta que vocês têm. Então eu tô aqui adulta dizendo que vocês machucaram a vida inteira assim, vocês continuam. E aí a gente se depara, né, com ser adulto e pela primeira vez ter a oportunidade de ter uma agência, né, dentro dessas relações que são familiares. E aí cabe a nós, acho que na vida adulta, decidir como que a gente vai se relacionar com esse outro, né? E aí, assim, ver como que talvez a gente possa, né, idealmente, ficar com aquilo que nos faz bem, né, e se afastar e não pegar tanto pra gente aquilo que faz mal.
Então, como é que eu posso criar uma relação, dado que seja uma relação importante para mim, que vale a pena para mim, como é que eu posso me relacionar de uma forma que não me machuque, de uma distância que não me machuque, mas que ainda assim eu consiga viver um pouco do amor que eu tenho para dar. Distância às vezes fixa, distância às vezes física, às vezes emocional, tá, gente? Não necessariamente Sim. quer dizer... porque uma coisa que eu lembro de uma mentoria foi você Uhum. falando, não, você pode estar lá presente, mas você está presente de outra forma, você se abre de uma forma diferente, né? Exatamente. Isso é uma coisa que aparece com tanta frequência que até, puxa, assim, o que é essa distância emocional? Quando eu falo da distância do se relacionar, o que, por exemplo, e aí vale pra amizade, por isso eu tenho muita dificuldade de separar tipo de relacionamento, porque pra mim é tudo relacionamento. Mas o que eu vou compartilhar com a minha mãe? O que eu vou compartilhar com meu pai? O que eu vou compartilhar com essa amiga aqui? Se são pessoas, por exemplo, que durante toda a minha vida só criticam o meu trabalho, e não é porque às vezes não me amam, é porque essa pessoa tem muito medo dentro dela, e ela acha que é justamente criticando que eu vou fazer algo cada vez melhor para que seja tudo perfeito, e é isso, assim, são questões desse outro, que não tem nada a ver com você, que são questões desse outro, né? Então, se é uma pessoa que sempre vai me criticar desse lugar e que só me machuca e que eu não aprendo nada com isso, que não me leva para nenhum lugar bom, positivo, por que eu vou continuar compartilhando essas questões com essa pessoa? Por que eu não posso ir para casa da minha mãe e pedir para fazer o bolo de laranja com ela? Por que eu tenho que ir para casa da minha mãe e falar do meu trabalho ou falar que eu tô, sei lá, fazendo introdução alimentar do meu filho dessa ou daquela forma? Então, é sobre essa maturidade de você entender onde você tá, onde o outro tá, e que tipo de relacionamento, de troca, faz sentido ali para que aquilo funcione, né? Para que seja saudável. E ainda tem mais uma coisa, é do quanto eu também estou aberto a ouvir o que essa pessoa tem a dizer, porque tem coisa que não faz diferença. Tipo assim, não é você que tem que chegar lá com o assunto. É do tipo, você teve um filho, seus pais vão falar sobre a educação dos filhos com você, você querendo conversar sobre esse assunto ou não. Então, Uhum. muitas vezes você conseguir discernir no sentido de chegar lá, ouvir e falar, e ir embora. Assim, é do tipo assim, não ter a maturidade, ter a maturidade para saber que você não precisa que os seus pais concordem com a forma que você vai educar seu filho, por exemplo. Ou que os seus pais Exatamente. concordem com a sua carreira. Ou que eles precisam aprovar o que você pensa, ou como você age, ou as suas decisões que você tomou para sua vida. Porque assim, né, de novo, claro que você pode chegar lá e não compartilhar algumas coisas, mas outras não importa. Se você compartilhar ou não, Exatamente. elas vão ser assunto. Exatamente. Você ter essa distância dentro de você e essa maturidade. A Brené Brown, pra mim, ela traz uma frase, assim, não, na verdade é uma frase, é uma reflexão que eu acho absolutamente importante, que é: nada mais humano do que a gente se importar com a opinião do outro. Nosso cérebro, ele foi feito para isso. Dado que a gente vai se importar com a opinião do outro, que a gente quer ser aceito, que a gente, né, quer pertencer, quer essa validação externa, isso é humano. Parem de querer lutar contra isso e ser a rainha independente do mundo, que eu faço tudo o que eu quero e eu não ligo para a opinião de ninguém. Isso não existe, não vai acontecer. Agora, opinião de quem que você vai levar em consideração? Para quê? Então, a grande questão e aí que vem a frase da Brené Brown, na verdade, é a seguinte, que se não é alguém para quem eu vou procurar, né, ativamente a opinião dessa pessoa, o conselho dela sobre esse assunto, e se essa pessoa não é uma pessoa que me ama e me quer bem, a opinião dela não tem valor. Então é o seguinte, eu busco os meus pais para conselho sobre criação de filho. Assim, eu realmente entendo que os meus pais são referência nisso, eu quero reproduzir, eu quero fazer o que eles fizeram comigo, eles são pessoas que faz sentido para mim? Se sim, eu vou ouvir. Se não, não.
Os meus pais são, por exemplo, as pessoas que eu admiro, né, de um ponto de vista profissional, que sabem o que eles estão fazendo? Se sim, eu vou ouvir os conselhos, enfim, as opiniões que eles têm sobre o meu trabalho. Se não, não. Então, a gente ver da onde que tá vindo essa crítica, quem é que tá trazendo essa crítica pra gente, essa opinião pra gente, e interpretar isso a partir de um filtro. Porque, sim, a gente se importa com a opinião do outro, mas a gente tem que entender pra que a gente, assim, eu vou ouvir esse outro em que contexto, né, com qual finalidade. Então, por exemplo, até a questão sobre criação de filhos, isso é uma coisa que com o tempo eu fui me flexibilizando muito sobre deixar, por exemplo, os meus filhos, assim, as avós dos meus filhos, na verdade, mais à vontade com eles, assim, entender que existe um gap geracional, assim, enorme sobre entendimentos de criação, etc., mas que como eles passam pouco tempo ali, eu acho que o ganho que eles têm afetivo de quando elas conseguem ser avós com mais liberdade, digamos assim, e aí eu tô falando no meu caso muito específico, isso não é válido pra mais ninguém, tô falando só de mim aqui. Pra mim, depois de muito tempo, muitos processos, eu vi que pra mim eles estavam ganhando mais, né, com as avós fazendo as coisas do jeito delas por pouco tempo, mas eles tendo liberdade ali dentro, do que eu gastando uma energia enorme tentando controlar cada aspecto disso. Ao mesmo tempo, eu não escuto minha mãe absolutamente para nada relacionado à medicação e dar chazinho e etc, que ela fala todas as vezes que uma das crianças está doente, ela vai me passar uma série de receitas ali, de chás e coisas naturais, que pra mim não faz sentido. Eu brigo com ela? Não. Eu reclamo com ela? Não. Eu falo, tá bom, mãe, obrigada. E é isso. Então é vocês sabendo onde que cada coisa se encaixa. É óbvio que aí, nesse caso, ela não daria nada para os meus filhos, né? Nesse sentido, sem a minha autorização. A conversa seria outra. Mas é sobre isso. Com o tempo, você entender que as pessoas não precisam concordar com você. Entender que elas precisam ter ali um mínimo de respeito, né, com algumas decisões que são importantes para você, e o resto é a gente tentar ficar com as coisas boas, com as boas memórias, sabe? Com os bons conselhos, com as boas trocas, e o resto você não precisa carregar com você, sabe? E isso é uma coisa que acho que vale muito, acho que principalmente para família e para trabalho, muitas vezes. Eu acho que para relação de amizade, assim, se as coisas são muito diferentes, você tem que fazer esse esforço muito grande, talvez não faça tanto sentido. Com certeza. Porque assim, aí só, né, falando brevemente, como a gente já falou sobre falta de tempo, falta de energia, falta dessas coisas, cara, no final das contas, amizade, o que vale a pena a gente ter por perto são essas pessoas com quem a gente pode ser nós mesmos, que fazem bem, que querem o nosso bem e que a gente consegue ter uma conversa sincera e sem mágoa, gratuita e sem pisar em ovos e sem ficar também magoado, do tipo assim, cara, beleza, eu não preciso pisar em ovos com essa pessoa, mas essa pessoa sempre me magoa. Não faz sentido, sabe? O melhor realmente é você ter aí no seu tempo, energia e disposição e sociabilidade e bateria social limitada, que você tenha pessoas com quem você possa se recarregar, se energizar, conversar tranquilo, que as pessoas não se ofendam quando você interrompe elas, que às vezes elas possam até, você interrompe, ela fala, não, deixa eu acabar, e aí E tá tudo que bem, é uma pessoa né? com quem essa interação não é uma interação violenta, Exatamente. porque às vezes é a mesma interação, visualmente, assim, de fora, parece a mesma coisa, às vezes, é do tipo assim, cara, peraí que eu tô acabando ainda de falar aqui, ou poxa, você me interrompeu, mas eu quero acabar meu raciocínio. Não, eu preciso acabar meu raciocínio. Mas às vezes isso chega como, eu preciso acabar meu raciocínio, porque eu não te aguento, porque você sempre me interrompe, isso é um saco, e você nunca me deixa, e não sei o quê. E às vezes é só véi, calma aí, eu preciso acabar meu raciocínio, senão eu vou esquecer. Então,
segura aí o seu, beleza? Beleza, e tá tudo certo. Então, é isso. E eu acho que essa diferença, né, é importante a gente entender que, cara, às vezes uma amizade não faz sentido. Você é uma pessoa que vai interromper as pessoas, possivelmente. Se esse amigo não suporta isso, que isso é muito agressivo pra ele, não é uma questão de, ai, sei lá, Alguém é não. bom, alguém é ruim. Às vezes Não, não não é funciona, ele é compatível. ótimo, você é ótimo, e aí vocês podem trocar mensagens, sei lá, de vez em De quando, vez em quando, né? e tá tudo certo. E aí tem outras pessoas com quem esse relacionamento vai fazer mais sentido. Então, eu acho que é isso, assim, por hoje. Eu acho que deixem nos comentários se vocês tiverem algum tema, algum tópico que vocês gostariam que a gente trouxesse. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio.